Olá, bem-vindos a mais um episódio do Biohackers Podcast Brasil, hoje em São Paulo. E olha, com um convidado muito especial, Lu. Muito especial, assim, eu vou ter a honra de apresentar esse nosso convidado. Inclusive, eu gostaria muito que todo o nosso papo, que estava acontecendo antes da gravação começar, estivesse gravado aqui, porque o conteúdo tá assim, ó, muito relevante, educacional e transformador, não só para nossa saúde, mas para a saúde da sociedade como um todo. E a gente vai trazer isso novamente aqui. Então, hoje, pessoal, nós estamos com o Ed Kalfá, especialista em ciência nutricional e cofundador da Mata. O Ed tem amplo currículo, eu vou deixar ele contar a história dele, mas eu queria falar aqui para vocês que hoje o trabalho dele busca utilizar a nutrição como uma ferramenta para uma vida longa, saudável, longeva e pensando em sustentabilidade. Não só na sustentabilidade da nossa própria vida, mas na sustentabilidade do planeta. E isso é sensacional. Ed, muito obrigada pela tua presença. Nós estamos muito felizes que tu está aqui conosco hoje. Mas antes do Ed falar, eu só preciso... Me desculpa, eu geralmente sou mais educado do que isso. Mas olha, eu preciso agradecer quem tornou tudo isso possível, que são nossos queridos patrocinadores, que estão conosco desde o início. A Biome Hub, que trabalha com medicina de precisão, principalmente no meu caso, com metagenômica de shotgun, vendo a microbiota intestinal dos pacientes, e a Cienza, que nos oferece soluções de qualidade em manipulação. Exatamente, pessoal. Inclusive, vai estar subindo ou descendo aí na tela de vocês um QR Code e um cupom de desconto. Ou em chave grega, Ed, eu não sei, na diagonal, enfim, jogo da velha. Para vocês que estão nos escutando ou nos assistindo, e tem 15% de desconto nos manipulados e também nos testes da Biome. Ed, por favor, agora não iremos mais te cortar. Agora é vaca amarela para mim. Não, de forma alguma, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, Luísa, Ricardo. E, na verdade, vocês querem que eu fale um pouco de mim ou a gente vai direto para porradaria? Já vamos direto para polêmica. Porque eu acho que é mais legal para quem está nos ouvindo, em vez de passar pela minha biografia. Ele pode olhar na minha bio no próprio Instagram, entender um pouco mais o que eu faço. A gente pode pincelar aqui ao longo do nosso papo. Perfeito. Mas eu sei que o tempo vai ficar curto para a gente falar de um monte de coisa que... Pegando como exemplo aqui o foguinho que a gente gerou pré-início da gravação. Então, do meu lado, bora pra guerra. Vamos lá, então. Eu vou deixar o Ricardo introduzir, porque ele fez coçando. uma introdução. Ele tá querendo falar sobre isso. Vamos lá, então, Ricardo. Muito bem. Por favor. Eu vou colocar o Ed em apuros e depois deixa aqui o café por minha conta. Eu compenso para ele. Ed, uma questão que tu coloca com grande paixão, mas paixão por amor, na verdade, que tu analisa de forma fria e científica, mas tu expressa de forma apaixonada, alguns rumos os quais a nutrição tradicional acabou indo, que é se focar demais na questão de contagem de caloria e de ter definido um vilão, que parece ser sempre o mesmo, que é a tal da gordura saturada. Refuta para nós a contagem de caloria e refuta para nós a gordura saturada como sendo o grande vilão nutricional dos dias de hoje. Maravilha, Ricardo. Primeiro, com relação à contagem de caloria. Hoje, a gente tem uma constatação triste de profissionais que na minha visão, se autodepreciam se colocando no lugar de caloristas. Não são nutricionistas. Então, o papel deles passou a ser, pelo menos da porta para fora. Da porta para dentro eu não estou acompanhando consultas, mas da porta para fora é o que vende. Vende no sentido de clique, no sentido de maior número de seguidores e, obviamente, em completar a agenda. Por quê? Venham comigo. Aqui no meu consultório você vai comer bis, doce de leite, sonho de valsa todos os dias e você vai ser magro. E ele está colocando essa pessoa numa armadilha infinita, porque você consegue ficar dentro daquela quantidade pré-definida, que é altamente controversa, mas uma quantidade pré-definida de calorias. Mas se você não seleciona quais são essas calorias, tanto do ponto de vista de macronutrientes, quanto do ponto de vista de químicos, ou seja, nutrição, o nosso corpo não é um calorímetro, que é uma máquina, um equipamento onde você
mede quantas calorias tem, por exemplo, essa caneca. Se eu colocar essa caneca para dentro, se eu colocar querosene para dentro do meu corpo, eu não tenho o que fazer com isso. Pelo contrário, eu vou morrer. Então, os profissionais, em grande parte, acabaram equiparando a nossa máquina biológica extremamente complexa com o calorímetro, que simplesmente é algo linear. Quando você coloca um substrato, você aquece esse substrato e você mede quantas calorias, né? Mais exatamente, quanto de energia, de calor foi necessário para elevar em 1 grau 1 grama de água, de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Bom, o nosso corpo não trabalha dessa forma. O nosso corpo ele trabalha de forma entrópica. Ele tem infinitos destinos para aquela caloria. Então, ele pode aumentar a temperatura, ele pode mudar de 1000 formas o metabolismo, as questões bioquímicas internas, hormônios, tudo vai impactar. Então, a gente limitar a caloria é uma bobagem. Aí você fala assim, não, mas no final do dia, o cara que tem uma queima hipotética de 2.000 calorias, se ele comer 1.500, ele vai emagrecer. Ele vai emagrecer. Mas tem estudos interessantíssimos que mostram que, dependendo do que ele comer agora, a refeição seguinte, ele vai comer, ou pelo menos vai querer comer, 500, 1.000 calorias a mais. Tem estudos super bem feitos. Pelo Kevin Hall, pelo David Ludwig, pessoas super renomadas, super metodológicas. E isso tudo é ignorado, como se a caloria estivesse confinada àquele momento presente. Então, primeiro, para citar 2 estudos, sem entrar em detalhes, se você consumir alimento in natura, ou o mais próximo disso possível, versus alimentos ultraprocessados, o grupo dos ultraprocessados vai comer muito mais, tá? Nesse estudo específico que foi feito pelo Kevin Hall, 500 calorias a mais naquela refeição. Na refeição, não é no dia. Na refeição. E tem tem infinitos, tá? Estou citando 2 aqui. E tem outro estudo que mostra que o que a pessoa começa o dia comendo, então, se é base carboidrato de alto índice glicêmico ou base proteína, por exemplo, na refeição seguinte, esse cara pode querer comer até 750 calorias a mais. Então, aí você fala, não, mas se no forceps ele mantiver a quantidade calórica, ele vai manter o peso. Cara, mas a que custo? Esse cara vai viver miserável. Primeiro, ele vai viver numa sanfona terrível, vai viver lutando contra a força de vontade dele, que é finita, lutando contra o metabolismo dele, lutando contra a gangorra hormonal dele. Então, sobe e desce, glicemia. Quando desce, ele quer comer o pé da mesa, ele quer comer doce. E por aí vai. Então, essa história de focar em caloria como uma estratégia de perda ou manutenção sustentável do peso, porque no curto prazo o cara perde. Mas isso não se sustenta. Se o cara não ajustar o que o levou a ter esse ganho de peso, ele não tem outro caminho a não ser voltar. O outro caminho é ficar se injetando canetas de Ozempic, Mounjaro, Wegovy, por aí vai. Que, além do custo, tem pessoas que precisam fazer isso. É uma estratégia, mas é uma muleta, é uma estratégia de ataque. Mas ele é obrigado a ajustar o estilo de vida dele. E vale aqui só um parênteses, não tem exatamente direto a ver com a resposta, mas eu faço questão de mencionar que, se você tiver, quem está nos ouvindo, estiver fazendo uso de qualquer um desses remédios, por favor, 2 coisas que você não pode abrir mão. E se o seu profissional, o seu médico que te recomendou não passou, mude de médico, que é, em primeiro lugar, fazer musculação. Segundo lugar, não descuida da quantidade de proteína. Então, eu sou contra contar calorias, mas eu sou totalmente a favor você ter uma ideia com o máximo nível de acuracidade possível de quanto de proteína em gramas por quilo, idealmente 1,5 a 2 gramas por quilo, você está consumindo. Porque senão, você pode perder até 40% de massa magra. E aí, tá ralado. A sua longevidade tá arrebentada. Aí nem uma dieta baixa em caloria vai te manter magro se tu baixar a tua quantidade de massa magra. Terrível, porque a massa magra vai... E só para fazer um complemento, Nossa, me deu um branco do complemento que eu ia fazer. Mas esse teu alerta é fundamental, não, né? Assim, o que ele falou do início até a parte aqui do complemento, que tu vai lembrar. Vou lembrar. Foi um bálsamo para os meus ouvidos, tá? E eu fiquei pensando em... Lembrei, desculpa. Vai lá, por favor, complementa. Quando você emagrece, mais importante do que você emagrecer,
e mais difícil. É você continuar no peso. Eu não vou nem dizer peso ideal, mas no menor peso que você chegou. Porque às vezes a gente tem um ideal de peso que, faltam 3, faltam 5, faltam 10 quilos. Beleza, mas você já perdeu? Cuidado para não reganhar. Isso é mais importante do que perder, porque quando você perde, você sempre perde algum nível de massa muscular junto. Por isso que eu falei da questão da musculação e da quantidade de proteína para você minimizar ao máximo, você não vai zerar, mas você minimiza ao máximo a quantidade de massa magra que você perde. Se você volta a engordar, você piora o seu perfil corporal. Então, se você tem 100 quilos, perdeu 10, foi para 90 e ganhou 10, foi para 100 de novo, você agora tem 100 quilos com menos músculo. Isso até chegou a criar uma nova entidade nosológica, que é a tal da obesidade sarcopênica. Ou seja, o indivíduo era obeso, perdeu peso, mas ainda é obeso, só que perdeu uma grande fração de massa muscular e agora ele tem 2 problemas, a obesidade e a sarcopenia. Essa política de manutenção de músculo, para quem está nos ouvindo, é essencial para quem usa as canetinhas, que é de tu ver mais como algo transitório ou que dá uma chance da pessoa poder ajustar seu estilo de vida em prol de algo mais duradouro depois. Ricardo, eu tenho alunos que perderam 40 quilos na raça. Eu não vou colocar isso como regra. Eu acho que tem pessoas que, sei lá, eu não vou colocar Cada pessoa sabe onde está o seu teto, né? E até onde consegue ir. Tem gente que não vai perder 20 quilos na força de vontade, no ajuste alimentar, de estilo de vida, sozinho. Tem gente que vai conseguir perder 40, como eu comentei. Então, cada um tem o seu range aí de quilos que pode perder pela garra ou pelo atalho. Mas sim, eu acho que em algum momento essa pessoa vai deixar de usar. Até por uma questão de custo, mas independente disso, questão de efeitos colaterais também. Ainda, a gente são produtos muito novos ainda, né? Então, os efeitos colaterais estão começando a vir. Mas sim, claro, tem pessoas que têm essa indicação, mas precisa ajustar. Vou repetir o que eu falei antes. Ajustar o que os levou a ficar com esse sobrepeso. Se não ajustar, vai ficar na dependência de uma química. Até quando? E quanto mais tempo usar, menos efeito vai fazer, mais efeito colateral vai ter. Cara, atalho é atalho, né? A gente tem que saber que o atalho não é para sempre. Você quebrou uma perna, você usa uma muleta. Você usa a muleta até a perna ficar boa. Depois você joga a muleta fora e sai andando. E se a gente for pensar, eu fiz aqui várias anotações de toda essa tua fala, desse raciocínio, né? Se a gente for pensar, uma dieta baixa em caloria é um atalho para o profissional da saúde, né? Porque ele, assim, ele lava suas mãos, até porque a pessoa que consegue, no início, fazer uma dieta baixa em caloria, ela realmente vai acabar emagrecendo. Vai emagrecer. E aí depois, né, o efeito colateral, a gente vê o que acontece. Mas eu achei muito interessante, assim, nós não somos uma calculadora, né? E mais pensar do que aquela caloria vai fazer naquele momento, eu costumo dizer assim, é o comando metabólico que aquela caloria ou aquele macronutriente vai gerar no nosso metabolismo. Então, eu até fico, às vezes, assim, pensando, porque a gente vê muito também a indústria de suplementação e a indústria alimentícia falando, o que eu preciso para o pré-treino? O que eu preciso para quebrar o jejum? O que eu preciso para tal coisa? Mas, assim, o pré-treino a gente vê muito, né? Então, uma preocupação com o pré-treino. Mas, muitas vezes, o que vai acontecer, a energia que tu vai utilizar, a construção de massa muscular, o uso de gordura como fonte de energia, ele não vai depender do teu pré-treino. Ele vai depender daquilo que tu tá fazendo nos dias anteriores, né? O que tu faz com a tua alimentação, os comandos metabólicos que tu dá, não somente antes dessa atividade física. Então, eu queria ouvir de ti, Ed, o que tu entende que, na verdade, é uma estratégia de venda, por exemplo, uma necessidade de pré-treino. E aqui, pessoal, eu não estou falando de um atleta profissional que vai ter... Que esse cara, sim, vai ter que ter uma contagem de caloria. Mas esse cara, ele vai ter uma dieta muito mais restritiva e hipercalórica, na maioria das vezes, do que alguém que faz uma dieta com pouca caloria e que não precisa ser tão restritivo assim. A gente não está falando desse atleta. Mas o que é um apelo comercial de necessidades que foi criada e o que na verdade, tu entende que não? Isso é, por exemplo, tu falou da proteína. Não, proteína tem que ter e se não conseguir comer através da alimentação, vai suplementar. Pré-treino, talvez não. Queria ouvir de ti. O que seria
preciso responder a segunda parte da gordura ainda. Sim, a da gordura a gente vai fazer. Antes de te falar do pré-treino, você mencionou a questão da caloria. E tem uma coisa que eu vejo que é o seguinte. Quando você vai num nutricionista ou no endócrino, por exemplo, e o nutricionista te emagrece por restrição severa de caloria e o endócrino, né, numa situação específica, e no endócrino vai te emagrecer com remédio. Nenhum dos dois mexeu no que realmente tem que mexer, né? E nessas duas situações... Quando você emagrece, cansei de ver isso. Aí você emagrece e você bate palma pro profissional que te fez emagrecer. Mas o cara não fez nada, ele só fala, cara, você vai se injetar ou você vai fazer uma dieta miserável aqui. E é quando você volta a engordar, o demérito é seu. Aí você é guloso e preguiçoso. E isso é uma coisa, porra, e bagunça a autoestima, bagunça a cabeça da pessoa. Então é importante quem está nos ouvindo fazer ter essa limpeza de pensamento, né? Não atribua ao profissional o mérito e a você o demérito, né? A gente não engorda porque a gente é guloso ou preguiçoso. A gente engorda por uma série de coisas. Inclusive, uma dieta baixa em calorias vai te deixar guloso e vai te deixar preguiçoso. Vai te deixar, exatamente. E mais, e vai te deixar numa armadilha terrível. Pensa, eu dei o exemplo das 2.000 calorias. Daí você vai e come 1.500 calorias. Claro que você vai emagrecer. Mas aí o que acontece? O seu corpo tem que entregar aquelas determinadas funções lindamente desempenhadas da mesma forma, mas com menos calorias. Ele vai tirar de algum lugar. Ele vai reduzir o seu metabolismo. E você vai equilibrar, vai chegar no platô, falar, putz, parei de emagrecer, quero voltar a emagrecer, estou longe do meu ideal. Você vai fazer o quê? Vai comer agora 1.000 calorias? Ou seja, sempre há um buraco que você vai se enterrar. E para você sair dele é muito pior. Então, a restrição calórica inteligente, ela pode também ser, assim como os remédios, uma estratégia de ataque. Mas ela tem que ser uma estratégia de ataque. Não uma estratégia perene, porque senão o seu metabolismo se acostuma com aquela nova quantidade menor de calorias. E você vai ficar, cara, numa armadilha. E outra coisa que você falou, que é muito importante, é que o ser humano precisa de músculo. Então, e até tem algumas pessoas, até adicionando um componente a mais na complexidade, que usam como estratégia dietética o jejum intermitente, mas é interessante saber de onde surgiu. Isso vem de estudos em animais, onde eles viam que se você restringe caloria, ou se você corta proteína, ou se você corta carboidrato, o animal vive mais, porém, às custas de perda de massa muscular. E se você mantém a dieta isocalórica, isoproteica, mas manipula o intervalo de alimentação, a janela de alimentação, você pode fazer o animal viver mais sem perder massa muscular. Isso é engraçado, porque muita gente usa jejum intermitente como estratégia de emagrecimento, quando, na verdade, ele nasceu como estratégia para aumentar a vida sem levar ao emagrecimento. E as pessoas perdem essa noção. Mas, sim, tu me deve a questão da gordura saturada, mas eu vou te sacanear mais ainda, que é aprenda para quando não se coloca na primeira vez. Eu vou sacanear ele, porque é minha política sacanear o entrevistado. Então, agora eu vou trazer... Ele tem mais uma pergunta para responder, mas tudo bem. A gente não e eu tô em pode jejum hoje aqui, só para pensar. E eu que sou a rainha do jejum, aqui não tô tá em jejum. rolando Como assim? soltos corpos cetônicos, né? Tá hidroxibutirato, tá lá em cima. Eu tô em cetose, tô na dieta cetogênica também. Eu tô em jejum porque eu até fiz um vídeo vindo pra cá, tô indo fazer a gravação do podcast e tal. E, cara, eu posso fazer o meu cérebro trabalhar com gasolina de fusca ou com gasolina de avião. E eu preciso da minha cabeça trabalhando da melhor forma possível. Então, eu tô em jejum. Nós ficamos muito honrados que tu está em jejum. Não então, é? para trazer assim, a tua comissão, que já é ótima. Eu vou aproveitar, então, já que a gente está em jejum, a gente está em jejum e eu vou fazer um link com nossos patrocinadores, tá? Vamos lá, então. Quando a gente está em cetose ou cetogênese, um dos mecanismos benéficos da dieta cetogênica é que aumenta o hidroxibutirato. O hidroxibutirato é um modificador epigenético que ativa uma série de genes. Sabe o que também que ativa uma série de genes que é mais potente do que o hidroxibutirato? O butirato. E para ver se a gente tem a microbiota que produz butirato ou não, é muito interessante esses exames de metagenômica de shotgun. Então, eu agradeço mais uma vez a Biome Hub pelos exames de precisão, que nos permite ter insights nos nossos pacientes, e a Cienza Pharma, que nos oferece probióticos, prebióticos, paraprobióticos, que sejam necessários caso a caso. Mas assim, eu vou adicionar um componente a mais de sacanagem aqui.
trazendo mais uma controvérsia, e ele pode colocar gordura saturada no meio. Vai ter a gordura saturada, mas ele tem uma outra questão do pré-treino, porque essa do pré-treino, ela é polêmica também. Tá. Mas vamos, E eu vamos lembrei confundir ele uma, bastante. eu então. lembrei mais uma aqui dos O cafés objetivo- cetogênicos, porque eu adoro café Então, cetogênico o objetivo do é pegar Ed. alguém que não comeu Tá, e cheio de informações. Pra O ver da se a mata eu gosto muito, pra mas ver- eu quero trazer essa polêmica aqui. Pra ver se a Lembra, cabeça Ed? tá funcionando bem, é Eu- só é. me colocar pra fechar todos os parênteses que a gente vai abrir. Claro! É a diferença entre o esquizofrênico e nós. A gente descarrila, mas volta a... Se não voltar, já sai aqui de camisa de força, tá? Tá, vai lá, então. Sacanagem aumentando. Vai. Mais uma controvérsia interessante, onde tu pode inserir Gordura saturada. a questão da gordura saturada, é essa guerra que está no Instagram, nas redes sociais, entre carnívoros, Ai, militantes carnívoros, e o pessoal plant-based, que eu posso colocar vegano, mediterrâneo, Não. são coisas diferentes. Então vamos tirar isso, vamos botar os mediterrâneos, tá? Ou tu quer botar os veganos? Não, a pergunta é sua, mas se você vai falar de carnívoro, acho que é legal falar dos extremos, né? Tu Então roubou vamos a botar minha os pergunta, extremos. Ricardo. Vamos Aqui, botar ó, os extremos. veganismo versus carnívoro. Tá, então tá. A guerra carnívoros versus veganos. Tem algum certo? Quem tem mais mérito relativo quando o assunto é longevidade? Que tu trabalha muito com nutrição, não necessariamente para perder peso, mas mais do que isso, para promoção da longevidade. Quem ganha essa guerra ou os dois perdem e o cliente deixa de ganhar? Excelente pergunta. Eu, em primeiro lugar, sou contra qualquer tipo de dogma. E os dogmas, principalmente os... Bom, dogma, por definição, é meio extremista, né? Então, você pega... Cara, todo extremo alimenta o outro extremo, né? Então, é na política, é na religião, um extremo... E na alimentação, um extremo alimenta o outro. O carnivorismo ganhou muita força mais recente por conta da força do veganismo. Então, se tem um grupo aqui fazendo barulho sobre algo com o qual eu não concordo, eu preciso ir para o outro extremo para poder tentar abafar isso, porque no meio do caminho não vai ter força. Então, eu vou lá para o outro extremo. E eu tenho muito claro na minha cabeça que os dois extremos perdem e perdem muito, tá? Inevitavelmente, falar de extremismo é falar de polêmica. Então, não vamos fugir da polêmica. Aonde o veganismo erra, na minha opinião, e onde o carnivorismo erra, na minha opinião. Veganismo, você tem um tripé que é melhorar a própria saúde, melhorar a saúde do ambiente e proteger os animais. Então, eu acho que nenhum vegano vai contra qualquer um desses 3 pontos. E, idealmente, deveria endereçar os 3 da mesma forma. Se você falhar com um deles, na minha visão, tá? Eu não sou um expert em veganismo, mas na minha visão, se falhar em um desses tripés, que seja o próprio corpo, tem coisa errada. Na prática, a gente tem uma alimentação vegana, plant-based, chame como quiser, mas eu acho que a palavra vegana é mais carregada de dogma, né? Então, a gente tem aqui uma alimentação baseada em monocultura. E aí a monocultura a gente pode voltar lá nos campos com a quantidade absurda em quantidade e em variedade de agrotóxicos, a começar pelo glifosato, que é o mais estudado, é o mais capeta. Bayer já pagou bilhões de dólares a pacientes que desenvolveram câncer por conta de uso comprovado do glifosato, etc. Então dá para ir lá atrás. Mas muito mais do que isso, a gente, vocês que gostam muito de microbioma e tudo mais, cara, o nosso microbioma fica feliz, ele precisa de vida, de biodiversidade. E hoje a gente limitou de centenas ou talvez milhares de alimentos possíveis para a gente ter 25% da nossa alimentação baseada em 4 grãos. Sendo desses 4 grãos, trigo, arroz, milho e soja, 90% é o trigo. Cara, a nossa alimentação ficou muito monótona. Então, a gente está colocando uma série de químicos, uma quantidade absurdamente baixa de variedades de alimentos, e alimentos que são essencialmente amido para falar de grãos, mas não só, né? Então, a gente tem a monocultura. A monocultura, para nós, é uma bomba. Para o planeta, é uma bomba. A gente tem a desertificação de áreas gigantescas de solo por causa da monocultura. E a gente tem uma quantidade de mortes de animais, desde insetos até, inclusive, mamíferos, não só os pequenos, que morrem nas colheitadeiras, absurdo. Ou morre química ou morre fisicamente. Então, eu acho que esse extremo, ele, se não for qualificado
E pode ser qualificado, mas a maioria não vai qualificar. Ou por conhecimento ou por acesso. Peca nas 3 áreas. Aí a gente vem para o outro extremo, carnivorismo. Eu tenho absoluta certeza que o benefício, a gente vê muito benefício das dietas carnívoras, não é porque só tem carne, é porque não tem porcaria. O grande lance da dieta carnívora é a total ausência de ultraprocessados. Então, nesse ponto, vai até na contramão do veganismo. Você pega aqui, por exemplo, as carnes veganas, a Impossible Burger, a Beyond Meat. Cara, se você pegar a lista de ingredientes desses caras, o hambúrguer futuro, se você pegar a lista de ingredientes desses caras e uma ração de cachorro, é a mesma coisa. Então, aqui você está focando pra caramba em ultraprocessados. Você tem 0 filtro contra ultraprocessados. No outro extremo, você tem um baita filtro contra ultraprocessados. Mas para por aí o benefício, né? A beleza do carnivorismo. Ou será que alguém realmente acredita que o benefício do carnivorismo tá porque o cara não come berinjela, alface, tomate e pepino? Então, não faz o menor sentido. Que são tratados como antinutrientes, né? Pelo carnívoro radical. São, porque é a defesa deles. Só que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, eu eu tenho certeza que você tem infinitos micronutrientes que, em grandes quantidades, podem agir como antinutrientes, mas que, em pequenas quantidades, vão, inclusive, trabalhar a adaptação hormética do corpo, né? A gente vai se adequando àquilo. Então, a gente extrai benefícios daquilo. Então, falar que vegetais vão fazer mal por conta dos antinutrientes... Os antinutrientes são verdadeiros, mas cada corpo vai... A gente consegue ouvir o nosso corpo. Tem gente, por exemplo, que vai se dar muito mal com fitatos, que vão causar distensão abdominal, gás, tal. Tem outras pessoas que não vão sentir nada. Pô, onde tem fitatos? Pô, nesse grão. Puta, para mim não cai bem isso aqui, eu vou para outros. Então, a gente consegue se locomover dentro do reino vegetal, trazendo muita saúde para dentro e sem ficar se preocupando demasiadamente com antinutrientes. Eles existem, mas para a maioria das pessoas não são um problema. E trazendo para a questão da gordura, a gordura saturada vai ser a preferida do carnívoro e a poliinsaturada, muitas vezes extremamente processada, óleos de canola, vai ser do... E qual é o mérito relativo no que tem de óleo? Porque isso é uma pergunta bem prática e que sempre vai estar presente. Como é que eu devo fazer minha comida? Com que óleo eu devo fazer? Que piscou aqui, achei que fosse meu pé. Não, tá tudo certo. Não, o sapão, se a pessoa faz a pergunta errada. Com relação a... Eu vou deixar a comida para uma segunda parte da resposta. A primeira é o seguinte. Quem faz óleo ruim não é a natureza, é a indústria. Então, quando você come a matriz alimentar, cara, não se preocupa se ela tem mais gordura saturada ou mais gordura mono ou poliinsaturada. Você está comendo o alimento. Aí você extrai ela, aí a gente vai... Segunda parte da resposta. Pô, e para cozinhar, como é que funciona? Em temperatura fria, aliás, independente da temperatura, para cozinhar, quanto você tem... Peraí, dá para cortar isso aqui depois, não? Se tu quiser, mas a gente adora erro de gravação. Então fica no erro de gravação. Mas a gente pode... Vai lá. Não, porque é o seguinte... Quando a gente vai se alimentar, a gente tem que ver qual é o processo pelo qual aquele alimento, aquele óleo passou para ser extraído. Então, antes de chegar na temperatura do alimento, por exemplo, quando a gente fala de óleos vegetais, o cara que não está acostumado com o termo vai falar, mas peraí, óleo de coco é óleo vegetal, óleo de oliva é óleo vegetal. Não, né, no jargão que a gente usa óleo vegetal, não é óleo de origem vegetal, são os óleos extraídos quimicamente, por alta pressão, por alta temperatura. Geralmente vindos de grãos de monocultura. Grãos que você, se apertar, não vai sair óleo. Você precisa de uma química absurda, né? Então, se você pegar soja, cara, é duro igual um pau. Se você pegar milho e espremer, não vai sair óleo. Você precisa de uma engenharia violenta ali para você extrair óleo. Então, a gente pode, inclusive, puxar essa linha e também voltar lá para a monocultura. Esses óleos nunca vão ser melhores do que óleos extraídos de forma mais natural, né? Dá até para depois, se quiser tocar no tema manteiga e margarina, que é uma polêmica eterna. Por exemplo, você vai numa fazenda de olivas e experimenta um óleo de oliva extra virgem, você sente a astringência dos polifenóis na gengiva. É totalmente diferente de um óleo desses. Não, e os inclusive, o próprio azeite de oliva
os próprios azeites de oliva, eles não são todos iguais, né? Eu adoro porque o Ed, ele é... Tu é um detetive, né, Ed? Dos alimentos. Eu gosto do teu certificado de do Ed certificado de qualidade. De qualidade. Tá? Então, eu tenho um pouco disso pelos azeites de oliva, assim. Principalmente em restaurantes, buffet aquilo, que o azeite de oliva já... Eu Mas falo eu vi ele mesmo. fazendo um react também, se opondo ao fato de que diz que o nosso azeite de oliva tem 15% de oliva só. Eu também tive que fazer uns reacts contra isso. Que não é verdade. Que né? não é verdade. Então, depois a gente... Não, vamos falar sobre isso também, mas eu não quero mais cortar o teu raciocínio. Tá Então, bom. por favor, continua falando da gordura saturada. A gente quer saber o que tu acha. E aquela gordura saturada que tá na carne ou em outros alimentos? Tá. Faz mal ou não para a saúde? Então, primeira coisa, só para fechar a resposta anterior, gordura boa é uma gordura que é minimamente processada. E, por coincidência ou não, as gorduras vegetais, os óleos vegetais em si, eles tendem a ser mais processados, de novo, exceção ao que é extra virgem, ou seja, extraído a frio. O que é extraído a frio? Extraído por processo mecânico e não químico. Então, você falou da azeitona, o outro exemplo, coco. Se você espremer, as palmáceas em geral, o dendê, palma, o próprio açaí, são frutos que são naturalmente oleosos. Você, por prensa mecânica, você extrai óleo. Cara, esses caras sempre vão ser melhores. E no caso de você cozinhar, você tem que... Quanto mais saturada é a gordura, mais estável ela é. Então, para você submeter a altas temperaturas, os óleos mais saturados, as gorduras mais saturadas, são melhores. Manteiga, banha, óleo de coco, óleo de palma e por aí vai. E tinha uma outra pergunta, em seguida... Então, a tua opinião sobre as gorduras a gordura, saturadas... por que a gordura saturada da carne? Aí a gente tem que resgatar um pouquinho alguns ou estudos antropológicos ou estudos ou situações políticas, né, e estudos científicos. Então, um pouquinho de cada um. Então, falando antropologicamente, algumas das populações hoje não, na verdade, desde sempre, menos doentes, são populações que tiveram pouco contato ou nenhum contato com o que a gente chama de dieta ocidental, né? Então, você pega, na África, você tem os Maasai, por exemplo. Você tem na Índia os Hunzas, você tem os Inuites, que hoje em dia os Inuites já estão bagunçados, igual as nossas aldeias na Amazônia, né? As pessoas ainda têm um romance de que os indígenas estão preservados. Infelizmente, não. A gente pode puxar um pouco mais essa linha, mas infelizmente os caras estão arrebentados, estão obesos, estão diabéticos, estão com gordura no fígado. Por quê? Porque os ultraprocessados chegaram lá. Então não é uma questão genética, é uma questão 100% alimentar. Então, o que a gente sabe é que essa turma vive com uma quantidade muito grande, né? Na essência. Então, tira a galera da Amazônia, tira os Inuits hoje, mas como eles eram antes, se você pegar há 100 anos atrás, eles eram virtualmente isentos de doenças metabólicas. E tinham uma quantidade muito grande de gordura saturada na sua alimentação. Não são todos. Você tem aldeias que vivem praticamente à base só de carboidrato, né? Tem o povo Tsinami, que é da Amazônia, eu não me lembro se boliviana ou peruana. Cara, os caras vivem com 80% de carboidrato e são tão saudáveis quanto. E isso é legal, porque você desmistifica muita coisa com isso. Eu, por exemplo, eu tenho um pezinho na low carb, mas é porque a low carb, ela dá uma qualificada na nossa alimentação. Na nossa alimentação. Mas mais importante do que o macronutriente é o tipo de alimento, é a matriz alimentar, né? Claro. Mas voltando à gordura, essa turma come gordura pra caramba. Os Inuits, por exemplo, consumiam mais de 80% das calorias de gorduras, de vísceras e tudo mais. Cara, e os caras eram super saudáveis. Os Maasai consomem 4.000 calorias dia só da gordura do leite, que é a parte do animal que não é uma parte, na verdade, é um subproduto com a maior quantidade de gordura saturada. Muito mais que, por exemplo, um bacon. Tem o dobro de gordura saturada do que o bacon. E não tem nenhum tipo de problema metabólico. Então, aí eu falo, Luiz, te respondendo, que é a matriz alimentar. Não é a questão da gordura ser boa ou ser ruim, a gordura A, B ou C. E existe uma história, que eu não vou contar a história aqui inteira, mas só uma menção que vocês provavelmente já ouviram falar, que começou na década de 50 com o Ansel Keys, que foi patrocinado pela indústria do açúcar para detonar a gordura. Então, ali começou um estudo que foi completamente fraudulento, que se chamou do estudo dos 7 países, mas na verdade tinham 22 países,
E 2/3 dos países que não corroboravam a tese dele, que é uma ligação direta entre aumento de gordura saturada e morte por 100 mil habitantes, ele tirou do estudo. 2/3. Quando se descobriu, primeiro que já era tarde, e segundo que o cara era tão forte, ele estava mais do que vivo ainda, mas ele era tão forte que ninguém peitou ele. Tem um livro que chama Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz, ela detalha uma série de casos de profissionais que tentaram publicar a verdade e os caras tiveram a carreira fechada, assim, portas completamente trancadas para esses profissionais, em clínicas, em periódicos, não conseguiam mais publicar nada, porque o cara era politicamente muito forte. E, por fim, os estudos científicos. Tem uma série de estudos científicos, mas para mencionar um, que é o Women's Health Initiative. Pô, 750 milhões de dólares no maior estudo clínico randomizado já feito na nutrição, que foi feito com o intuito de provar que a gordura saturada fazia mal e não conseguiu. Para falar então, de novo, é a matriz alimentar, é o contexto alimentar, não é a gordura A ou B ou C. Perfeito. Ed, a gente está querendo fazer várias perguntas, né? Mas tu trouxe essa questão dos estudos fraudulentos, né? E que existia ali uma politicagem por trás disso. E aí isso me remeteu ao papo que a gente estava conversando antes de começar o podcast, sobre as nossas escolhas alimentares. Primeiro que a gente sabe que as nossas escolhas alimentares, a maneira como a gente se alimenta, eu não gosto nem de falar dieta, porque se alimentar é algo que nos torna vivos, né? Então, a maneira como a gente se alimenta pode ser um remédio ou pode ser um veneno. Pode nos trazer doenças. E aí, nós queríamos muito saber a tua opinião, se tu acredita que, pensando nesse contexto, que pode nos trazer saúde ou pode nos deixar doentes, a nossa alimentação, ela deve ser uma escolha do próprio indivíduo ou o governo deveria também atuar nas escolhas alimentares dos seus cidadãos? Isso é importante, porque, bem ou mal, né, Ed, grande parte dos sistemas de saúde são socializados. Então, eles vão pagar a doença daquele indivíduo que ficar doente. Então, nosso sistema de saúde, por exemplo, é misto, mas o SUS tem uma parcela bem importante e muita gente depende inteiramente do SUS. Então, essa questão... e mais, né, Lu? A gente tem um problema, a gente sabe que para mudar o nosso país socialmente, a gente tem que aumentar o QI da população. Parte do problema do QI é educação básica, que é inadequada, mas parte é desnutrição infantil. Então, é uma coisa que tu sente que transcende o nível individual, tu sente que transcende o teu pacientinho do consultório, tu sente uma responsabilidade social e, portanto, uma necessidade do governo ter um papel importante nisso? Cara, essa pergunta é super legal e a minha resposta acho que vai ser muito contraintuitiva. Você pode falar para mim, cara, eu sou o dono do meu corpo, sou o dono do meu nariz, eu que vá atrás do conhecimento para direcionar as minhas escolhas. Como é que eu posso tirar de você esse direito do seu livre-arbítrio? Acontece que algumas coisas, na minha opinião, têm que ser endereçadas como problema de saúde pública. Vou te dar um exemplo, antes da minha resposta. Pensa no tabaco. O tabaco, enquanto não foi direcionado como um problema de saúde pública, cada um fazia o que queria. A partir do momento que o governo entrou, e eu não sou um cara que sou fã da expansão governamental nas nossas vidas, tá? Eu acho que o peso do governo tem que ser o menor possível, mas nesse sentido, tem o que você falou na questão de custo de saúde pública, mas no nível individual, no caso do cigarro, quando isso aconteceu e propagandas foram proibidas, então imagens nos rótulos de cigarro e por aí vai, uma série de medidas de saúde pública, cara, o consumo de cigarro despencou. E o tabagismo é um dos maiores preditores de doenças prematuras, né? Então, ele aumenta pra caramba uma série de risco de outras doenças. Quando a gente vai para a alimentação, para que o indivíduo tenha, minha opinião, o livre-arbítrio dele sendo exercido na sua plena capacidade, ele tem que ter duas coisas. Primeiro, ele tem que ter
conhecimento. E esse conhecimento é afastado da gente, principalmente pela indústria. Dá para puxar muito mais essa linha depois, mas esse conhecimento não é interesse da indústria que a gente tenha esse conhecimento. Dá até para fazer uma ligação disso com a questão da própria caloria e da própria gordura saturada, amarrando alguns pontos aqui. Cara, gordura tem 9 calorias por grama, açúcar tem 4. É muito cômodo para a indústria vender a ideia e direcionar as diretrizes através de estudos patrocinados que, cara, uma caloria é uma caloria. O que importa é o balanço calórico. E aí você libera o açúcar e ultraprocessados e condena a gordura. Não só a saturada, mas qualquer uma. Mas enfim, e a segunda parte da minha resposta. Então a primeira, você precisa ter conhecimento. Esse conhecimento não nos é dado de forma fácil. Você tem que cavar e cavar muito. Principalmente em era de redes sociais. E a segunda coisa que você precisa é acesso. Você precisa de acesso a produtos de mais alta qualidade. E eu dei agora o exemplo dos inuits, das infinitas aldeias amazônicas, não são todas, mas a imensa maioria, que se arrebentou por conta do acesso aos ultraprocessados. Por quê? Porque eles são estáveis, eles duram indefinidamente, eles são baratos, eles são fáceis de serem transportados. Então, você dá acesso a tudo que é ruim e você dificulta acesso a tudo que é bom. Eu estive em vários lugares da Amazônia nos últimos 3 anos, vários lugares. Invariavelmente, foram os lugares que eu vi as pessoas com as menores opções alimentares que eu vi na minha vida. É um negócio inacreditável como as pequenas cidades pela Amazônia se alimentam. Porque a gente tem o romance de que a pessoa está na floresta, que a pessoa vai lá com arco e flecha e mata uma anta e vai comer. Esquece. Entendeu? O cara tá lá, é uma cidade como se fosse uma cidade de periferia. E o que chega lá é produto para classe E. É o mais barato do mais barato, porque as pessoas são muito pobres. E lá é muito longe, tem uma logística super complicada. Então, os ultraprocessados, cara, são algo onipresente. E aí a ali. gente vê os obesos desnutridos, né? Pois Exato. é. Pessoas Então, obesas super desnutridas. mas só para O pretexto da indústria. O pretexto da indústria alimentícia é que melhorou a nutrição das populações. Quando, na verdade, pelo que a gente está vendo, ela piorou o acesso a uma nutrição de qualidade. É uma falsa disponibilidade maior de nutrientes. Não, e fazendo esse gancho, é esse tipo de alimentação ultraprocessada e rica em um carboidrato simples que vai fazer aumentar colesterol, vai piorar a síndrome metabólica, não aquela gordura saturada que a gente estava falando. Exato, né? Então, exato. só para fazer esse gancho, Exato, então... como tudo se conecta. Então, se não ficou clara a minha posição com relação à pergunta que você fez, eu acho que sim, no caso da alimentação, tem que ser endereçado como saúde pública. Então, como? Através de diretrizes mais bem feitas, através de impostos em cima de... mais ainda em cima de bebidas, mas em cima de açúcar, em cima de ultraprocessados, a gente tem que dificultar o acesso. Porque as pessoas falam assim, comida de verdade é caro. Mas não é que a comida de verdade é caro. O erro não está no preço da comida de verdade, o erro está no preço do ultraprocessado. Porque não custa nada. São variações sobre o tema entre a tríade óleos vegetais, farinhas e açúcares. Não tem nada mais barato e menos nutritivo no mundo. Agora, Ed, fazendo um contraponto, tá? É muito interessante esse papo. A gente poderia falar sobre isso durante um episódio inteiro. Tu colocaste muito bem a questão que, né, a população que não tem, a parte da população que não tem uma vantagem financeira, né, tão boa, acaba tendo disponível ali só alimentos ruins. Por outro lado, ultraprocessados. Por outro lado, a gente tem uma outra parcela da população que tem acesso a todos os tipos de alimentos e acaba buscando alternativas saudáveis que também são vendidas pela indústria como algo saudável, mas que, na verdade, são os saudáveis fakes. Né? Que é isso que eu falei, assim, que tu é muito detetive, então a gente vai voltar para esse assunto, porque eu acho que é super importante também esse alerta. Do que na verdade é um saudável fake. E aí eu gostaria muito que tu trouxesse, então, já que a gente falou do pré-treino lá no início, daqui a pouco a gente já tá quase na hora de terminar o nosso episódio, mas falar um pouquinho assim,
dessa questão até dos cafés cetogênicos. Eu conheci o Ed porque eu estava testando cafés cetogênicos comigo e com os meus pacientes e um desses cafés fazia picos de glicose, sendo que a ideia desse café era para manter o jejum metabólico, então ele não poderia fazer picos de glicose, e a gente conversou um pouco sobre isso. E também a gente não pode deixar falar aqui, eu queria ouvir a tua opinião sobre a aveia, sobre a tapioca e quais são os piores saudáveis fakes do mercado. Eu tento, você falou da aveia, eu tento não demonizar a comida de verdade, eu tento colocar em perspectiva. Então, falando no geral, saudáveis fake. Então, termos como fit, light, diet, primeiro, né, vamos de cima para baixo. Então, sem falar de produto específico. Esses termos não querem dizer nada, né? Fit não quer dizer nada, não tem legislação que coloque regras para que... Então, você tem tudo que é fit. Tem brigadeiro fit que é com leite condensado. Aí, você tem... light, por exemplo. O light, na verdade, você tem uma versão convencional e você tem uma versão light que simplesmente teve uma redução de algum dos componentes em 25%. Não necessariamente melhor e muitas vezes pior. Porque o cara, por exemplo, pode pegar vou dar um exemplo, laticínio integral, vai fazer uma versão light. O cara tirou gordura, que é uma gordura natural do produto, e colocou amido. A versão light é pior. Né? Aí, um clássico dos fake fit são os pães. Principalmente os pães de forma de supermercado. Aliás, eu fiz... Ontem eu estava no mercado, falei, cara, fazia muito tempo que eu não fazia um story ao vivo aqui e tal. E eu sempre gosto de brincar, de ler rótulo e tal, né? Daí tinha um pão, e eu me lembro da marca, era Nutrella. Pode falar a marca? Ah, eu sei qual é esse pão. É com a... Um rótulo vermelho. 100% natural. Eu fiz um story sobre... Você viu? Faz 2 dias. 100% natural, integral. Então, o cara coloca o selo que quer. Então, primeira coisa rótulo da frente é a área do marketing. Ignorem o rótulo da frente do ponto de vista de decisão de compra. É atrás que você vai decidir. Na frente, nada que se fale tem que te fazer decidir se você vai comprar ou não. Esse é um ótimo hack, então vou pedir para tu... Atenção para o corte. Não, esse é um corte. Essa é sensacional. Coloca de novo essa questão do rótulo, que as pessoas olham o rótulo da frente. Tem 1000 selos. Sociedade Brasileira de Cardiologia colocava selo em óleo de canola, etc. Olha, rótulo da frente, sem glúten, sem lactose, vegano, light, o que você quiser. Orgânico, nem mesmo orgânico. Sem açúcar adicionado. Sem açúcar adicionado, enfim, tem qualquer, o que a gente chama de pictograma, né? Aquelas bolinhas com os apelos. Podem ter 50 desses. Nenhum deles deve ser suficiente para você tomar sua decisão de compra. A área da frente do rótulo, de qualquer rótulo, é a área do marketing. Lá, o marketing faz o que ele quer. É atrás que é a legislação que atua. Então, é atrás que você vai ver o que tem de tabela nutricional, de lista de ingredientes, sempre do maior para o menor. A decisão de compra está sempre lá. E voltando à história do pão, nesse pão, eu não esqueço, os 3 primeiros ingredientes. Farinha de trigo, ok, qualquer pão vai ser de farinha de trigo. Sem fazer o julgamento de mérito da farinha de trigo. Segundo, açúcar. E terceiro, glúten. E é importante mencionar o glúten, sem demonizar o glúten que vai estar lá no trigo. Embora eu tenha teria alguns parênteses a fazer, mas o glúten adicionado, ele tem 2 problemas. O primeiro problema é para a sua saúde, e o segundo problema é para a sua interpretação. Para a saúde, porque é a pior proteína. O glúten é uma proteína. É um conjunto de proteínas do trigo, cevada e centeio. É a pior proteína que você pode consumir na vida, com uma biodisponibilidade abaixo de 20%. É um horror. Superinflamatório, é uma porcaria. Então, o glúten que está contido na farinha, você não tem como tirar, beleza. Agora, a adição de glúten como ingrediente, ela é um grande indício de que aquele produto é uma porcaria. E eu falei que tem 2 problemas o glúten, né? O primeiro é esse. E o segundo é que, por ser uma proteína, ele leva ao erro, porque ele vai ser um pão mais proteico. Quando você vai ver lá atrás, no rótulo, né? E aliás, esse é um... Pão maromba? Põe mais um selo aí. Pão proteico. Pois é. Pão proteico. Inclusive, essa é uma exceção. Proteicos que tem mais carboidrato do que proteína, para mim não. Também, não, esquece. A alto ou rico em proteína ou apelo de pão proteico ou qualquer produto proteico, muitas vezes não é. Mas só para fechar o que eu estava falando, por quê?
Eu falei que a parte de trás é que você vai tomar a sua decisão. A única exceção que eu consigo imaginar agora é justamente o glúten, porque na tabela nutricional você vai ter um pão que tem mais proteína do que os outros, mas é uma proteína que você não quer. Então, nesse caso, cuidado com o rótulo digital. Mas é o único caso, é a única exceção que eu me lembro. Mas esse é um hack super útil para quem vai no supermercado e fica olhando o colorido dos rótulos, selos de sociedades pagas, muitas vezes, pela indústria alimentícia, e se esquece de olhar a parte de trás. Mas é o que tu falou, Ed. Para ler a parte de trás, tem que ter QI, tem que entender. Aí tem que ter informação, coisa que a gente muitas vezes não tem acesso. Né? E você falou da primeira infância, né? Da formação, da cognição do bebê e tudo mais. Eu, agora tô com um filho fez um mês ontem. Então, a gente, claro, toma e tá vai dormindo, Ed? Hã? Tá dormindo? Hoje, especificamente, eu tive 3 horas a menos à meia-noite. Só hoje, ei, só hoje. Pois é. E você vê, a grande indústria, eu fiz alguns posts, inclusive, falando abertamente de casos da Nestlé, porque viraram públicos, onde em alguns países produtos para a primeira infância têm uma composição, em outros países tem outra composição. Preciso te falar do café depois. A gente vai falar. Em outros tem outra composição, o mesmo produto. Um que virou muito emblemático, porque virou motivo de debates acalorados no Senado americano, foi o Fruit Loops, né? Da Kellogg's. No Canadá, na Europa, de forma geral, os corantes são naturais. São sucos de frutas que estão dando cor. Nos Estados Unidos, é tudo químico. E esses químicos têm uma associação gigantesca com TDAH, com desenvolvimento de QI. E aí, cara, é a mesma indústria. Por que ela faz A aqui e B aqui? E o que ela quer com isso? Será que é só custo? Ou será que tem alguma coisa por trás que ela, né, quer, de repente, colocar componentes que vão deixar aquela pessoa mais viciada? Açúcar, inclusive. Né? Tem um primo da farinha láctea que, nos países mais pobres, o primeiro ingrediente é açúcar. Quando já se sabe. Uma das poucas unanimidades na pediatria é que açúcar para criança não funciona, não é para dar. E o cara coloca açúcar como primeiro ingrediente. E vai fazer o que com essa pessoa? Cara, vai deixar ela viciada desde os primeiros dias de vida. É um negócio muito... não é ilegal, mas é amoral. Vai pegar o melhor momento para viciar. Exato. Que é no início. E é o que você falou, Ned. Antigamente você via cigarro, propaganda de cigarro, era com cavalos, lembra? Marlboro, com asa delta, salto de asa delta. As melhores propagandas. Na Fórmula 1. Isso foi proibido. Agora, você pode ter ali um herói da gurizada, como a gente diz no Sul, comendo os seus sucrilhos ultra açucarado no café da manhã, que ninguém vai dizer nada em relação a isso. Então, realmente, eu sou como você, eu sou muito pouco intervencionista, mas chama atenção como a indústria alimentar que está nos deixando doentes, como a indústria alimentícia que está nos deixando doentes, sai impune com esse tipo de propaganda maciça desde o início da infância e coloca os produtos em todas as prateleiras e muitas vezes, com o rótulo das sociedades médicas batendo palminha. Então, realmente, isso começa a ajudar a explicar por que a gente tem uma pandemia de obesos, de hipertensos e de diabéticos. E diga-se de passagem, Ed, agora a gente passou por uma pandemia viral, mas na verdade é uma sindemia, porque quem é que morria de Covid mais? Os diabéticos, hipertensos, obesos. Ou seja, até nisso, até no risco de morte por outras coisas, essa indústria tá nos prejudicando. E a gente gosta de falar que a gente não romantiza a obesidade. Não é para romantizar a obesidade, pessoal, porque a obesidade é uma doença. Então, não é normal, né? Ser obeso. E olha, obesidade é uma doença, gente. Obesidade, esteatose hepática, resistência à insulina, diabetes, todas as doenças metabólicas, e como consequência, você deu o exemplo do Covid, né? Quem tem as doenças metabólicas são predispostas a terem outras doenças crônicas. 100% delas aumenta ano após ano. Então, é isso que eu falo que tem um elefante gigantesco na sala e que ninguém está endereçando. Que, por exemplo, é os sucrilhos, com a aprovação de uma série, né, dos caloristas. Tudo certo, você pode comer o seu sucrilho, se você bater a sua meta calórica. A dieta dos pontos, lembra? Tem tantos pontos. Mas todas as dietas... Não, se você... na verdade, é uma tradução. Vigilantes do peso, dieta dos pontos, dieta da lua, tudo que, no final, você reduz a caloria, né, porque essas dietas todas são isso, você não resolve o problema. Reduz toda a maquinária metabólica, fruto de milhares e milhares de anos de pressão seletiva, reduzido
a uma equação termodinâmica de soma, de mais ou menos, né? Basicamente isso, né? Exato. Não tem como dar certo. E aí, quando você pega a maioria dos profissionais indo nessa direção, cara, a gente tem que fazer um cruzamento mental de dados imediato, de falar, cara, tá todo mundo vindo para cá. E a humanidade tá toda cagada. Tá tudo errado. Tá tudo aumentando de problema. Então, peraí. Tem que ter uma correlação aqui muito direta. E infinitos estudos científicos embasam que essa correlação é mais do que uma correlação, é uma relação de causa e efeito direta de várias dessas coisas com essas doenças. Mas aí a gente precisa de informação e ela não é fácil. Perfeito. Ed, por favor, a gente precisa terminar falando do café para fechar a linha, senão a gente começa a falar de uma coisa e a gente não responde. A gente trouxe o café lá no início. E vamos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Lu? Vamos lá. Faz as honras. Então, agradecendo a Cienza, Farmácia de Manipulação, Biome Hub. Pessoal, tá subindo o QR Code aqui na tela para vocês. Escaneie esse QR Code, 15% de desconto nos produtos da Cienza e da Biome. E aproveitem já, para quem ainda não se inscreveu, não curtiu, não encaminhou esse podcast, faça isso agora. Depois eu também vou pedir a gentileza para o Ed passar todas as redes sociais, porque o Ed traz um conteúdo muito rico. Faz live toda nas quarta-feira. redes sociais, live todas as quartas-feiras. E para quem quer ter esse conhecimento, olha, é uma grande fonte de conhecimento. E com humildade, né? O Ed é um cara super legal, porque às vezes, Ed, eu vejo gente que quer vender seus cursos na rede social, principalmente da área da nutrição, que só falta chamar todo mundo de idiota. Não, você é idiota, você é idiota, você é idiota. E você não, você traz uma profundidade com muita humildade. É muito bom te ouvir falar. Claro, isso exige um conhecimento técnico absurdo do tema, mas não é só isso, é uma missão nobre. De saber que tem a responsabilidade por ter o conhecimento, de transformar isso, de usar isso como um elemento de transformação da nossa sociedade, que anda muito doente, Ed. Obrigado pelas palavras. E sim, eu tento sempre, em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, ser o mais isento possível. Eu falo que 100% de isenção acho que ninguém tem, né? Mas de 0 a 100, de repente eu estou no 2, 3, dependendo do tempo. Eu tento ficar o mais isento de verdade e evito, ao máximo, repetir o que os outros estão repetindo por repetir, né? Então, de repente, tem uma hype de um tema, tá todo mundo falando aquilo, mas será que aquilo é verdade? Ou será que simplesmente alguém com um grande poder midiático colocou aquilo e sai todo mundo falando a mesma coisa? Então, eu evito muito fazer isso. Então, fico feliz que você tenha essa percepção, porque realmente isso é deliberado, é intencional. E falando do café, não vou esquecer. Senão vão me jogar café aqui. Até comentei que eu estava em jejum e vim tomando aqui o Mata Coffee. Qual que é a diferença de cafés funcionais? E eu não quero que essa resposta... Eu não tenho nada contra fazer propaganda, mas eu quero ser, assim como eu falei agora há pouco, eu quero que ela seja isenta. O grande problema dos cafés funcionais é que, invariavelmente, eles levam TCM, triglicerídeos de cadeia média. Eu não quero me alongar falando do TCM, mas ele é o principal ingrediente, até onde eu sei, de todos os cafés funcionais. Cafés funcionais, só definindo aqui, né? Cafés que fazem a gente permanecer em estado metabólico de jejum, com a nossa glicemia e a nossa insulina baixa, para que a gente possa ter acesso às nossas reservas de gordura, para que a gente tenha corpos cetônicos circulantes no nosso sangue, que é o combustível premium que a gente estava falando aqui no começo, e por aí vai. Mas o que acontece? TCM é um óleo, em geral derivado do coco, mas derivado de qualquer palmácea. Para você transformar um óleo em pó, você precisa de um veículo. E, em geral, em torno de 50% do volume daquele TCM em pó é um veículo. E o veículo que mais se usa, na verdade, o veículo que o mundo inteiro usa, é maltodextrina, porque é extremamente barato. E ninguém abre esse parênteses, né? Quando você vê, se você pegar qualquer café em pó funcional que tenha TCM, vai colocar café, vírgula, TCM, vírgula, papapá. Não, mas peraí, ninguém abre o parênteses para dizer qual é a composição do TCM. Qual é o veículo? Eu vou fazer uma analogia com cobertura de chocolate. Você não pode colocar numa barra de proteína que tem cobertura de chocolate, ingredientes, vírgula, cobertura de chocolate. Cobertura de chocolate não é ingrediente, você tem que abrir o parênteses. E o TCM você teria que fazer a mesma coisa. E eu, sabendo disso, primeiro, na Bion, eu fiz o café biônico e eu não fiz em pó justamente para não cair nessa cilada. Eu não queria colocar, então eu fiz um café em óleo, café com manteiga orgânica, com TCM em óleo,
para não precisar ter o veículo. E na mata, a gente fez o nosso próprio TCM em pó justamente porque a gente escolheu o veículo que a gente colocou. A gente pega o TCM em óleo e a gente transforma em pó com inulina ou goma cássia. Opa, ainda vira um prebiótico. Exatamente. Exatamente. Então vai ter impacto zero na sua glicemia e vai ajudar no microbioma. Então... Pode até melhorar, porque é um Exato, prebiótico, vai exato. aumentar ácido grátis cadeia curta, Exato. aumentar a barreira intestinal, etc. E é o que a Luísa falou. Por que alguns dão pico glicêmico, apesar de serem vendidos como cafés que perpetuam o jejum metabólico e outros, na verdade, eu entendo que só a mata, não. Por quê? Porque a gente não tem nada de carbo. O net carb do produto do Mata Coffee é zero. Mas que sensacional, você está tomando um café para imitar o jejum metabólico e está tomando açúcar. Pois é. Você vê que coisa. Mas ótimo. É tão bizarro quanto isso. São os truques da indústria, né? Muito obrigada, exatamente isso. Então, pessoal, a gente tem que cuidar, abrir o olho, estudar. Não ser militante, que deu Não, para ver que aqui o Ed é tudo menos militante. Exatamente. Ele disse, Não tem gente acreditar que em tem uma verdades dieta mais rica em absolutas, carbo e vai bem, tem gente que tem uma dieta mais rica em gordura saturada e vai bem. Isso né? que é lindo, que é a individualidade, a própria questão dos E a picos de matriz, glicose. né? O tipo né? de matriz da Exatamente. a guerra aos Sabe que isso é ultraprocessados. bem interessante, a matriz alimentar. Às vezes o mesmo alimento, eu observo picos de glicose diferentes por conta da maneira como ele é produzido e da matriz daquele mesmo produto. Então, Sensacional. isso é muito interessante. Bom, o Ed vai ficar já pré-convidado para as próximas Não, com vezes, certeza, porque assim, a gente temos mil assuntos aqui, a lista é enorme. E, inclusive, já passamos do nosso tempo. Ed, muito obrigada mesmo, obrigada pelo teu tempo. Foi um prazer. Eu que Que agradeço. baita podcast, hein? Boa. Muito obrigado. A partir de hoje também, ele já mas agora ele fica sabendo que ele é um biohacker. Não, com oficialmente. certeza. Assim, ó, biohacker com selo de qualidade. Isso aí. Pessoal, O selo muito Ed de qualidade. Com o selo Ed de E agora qualidade. também biohackers podcast. É isso aí. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco novamente. Curtam, compartilhem, deixem seu comentário. Ativem o sininho. É isso E aí. minhas redes sociais que vocês Por não favor. perguntaram. Isso. É isso aí, é isso aí. Não, a gente falou Nós somos os reis da gáfia. Não, nós Normal, falamos, eu quero normal. que... Vai lá, Ed, por favor. Na verdade, é tudo @edcalfat. EDCALFAT. Calfat. Ed Calfat. Vale muito a E- pena acompanhar. Por aí você me acompanha. Lá na minha bio tem o link para quem quiser fazer minha mentoria, quem quiser fazer meu curso Fórmula da Longevidade. Enfim, tem alguns outros links lá do que eu faço. Minha vida tá ali, bem de fácil acesso. Esse tem os nossos selos de qualidade, então Boa. a gente indica. Pessoal, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Um abraço e hackense.